Olá meus amigos, vamos resolver o problema então hoje do volume aproximado de líquido que cabe após despejarmos uma determinada quantidade de esferas até encher um copo, sendo o copo com 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura interna. Então a primeira coisa que nós precisamos é ter o volume desse copo. Então apenas vamos fazer rapidamente aqui no plano superior. Aqui me atrapalhei um pouquinho. Vamos criar o círculo com 100, uma extrusão de 100, certo? 100 milímetros, ok? Então vamos pegar e avaliar, vamos pegar o volume deste elemento. Isso aqui, milímetros cúbicos, equivale a, no caso, 0,7854 aproximadamente. Litros, 785,3 ml, ou seja, menos de 1 litro, ok? Agora, eu poderia simplesmente criar uma casca externa. Notem que eu posso criar uma casca externa, só que ela vai resolver o meu problema. Eu teria que cuidar aqui, se eu não selecionar a face, ele me cria o que? Um cilindro oco. Então, no momento que eu selecionar esta face em cima, certo? Eu tenho o que? O copo exatamente que eu quero. Ok? Pronto. Então, aqui está meu copo. Quero saber o diâmetro, clico na aresta, notem aqui embaixo, diâmetro, certo? E assim por diante. A altura, vou em avaliar, medida, face de cima com a face de baixo, distância entre centros, 100 milímetros, ok? Então vamos salvar esse copo, ok? Para que nós colocamos eles numa montagem. Eu já tenho isso aqui, só que eu fiz um vídeo, ficou muito longo, então aqui eu vou fazer esse elemento, ok? Vou mandar para montagem, arquivo, criar montagem a partir da peça. Não me importa muito a posição, então eu vou dar um clique aqui. Note que a primeira peça aparece um F de fixo, então se eu tentar arrastar essa peça, não será possível, ok? Então a nossa primeira peça está pronta. Aqui eu estou na minha peça, vou fechar, vou abrir uma nova peça, vou criar a esfera. Muitos às vezes se embananam como criar uma esfera, então no simples plano, vou criar um esboço, crio uma linha qualquer, volto para o ponto, saio, volto e crio uma tangente até o ponto final. Pronto. Dou o raio da esfera, que é exatamente daqui até aqui, que é este valor aqui. Opa! Fechei o esboço aqui sem querer. 5 milímetros. Ok? Pronto. Uma forma de fazer uma revolução rapidamente é você seleciona já o eixo da revolução e aciona o recurso, ressalto base revolucionado. Então você já tem a esfera. Vamos saber qual é o volume da esfera também para nós anotarmos. Então, avaliar propriedade de massa. Note que o volume independe do material, certo? Eu vou adicionar material aqui, simplesmente para depois melhorar a simulação. Vou botar um aço 1020, ok? Certo. Tudo bem, vai ficar mais bonitinho. Então, propriedades de massa, o volume 523,6 milímetros cúbicos. Isso equivale a 0,5236 litros ou 0,5 ml, ok? Prontinho. Vamos mandar para montagem isso aqui. Basta eu salvar essa peça, salvar a esfera, ok? Sim. Vamos lá para montagem, ok? Agora eu vou em montagem, inserir o componente, esfera. Ótimo! Agora eu descobri que eu posso colocar aqui, uma por uma, segurando Ctrl e arrastando o mouse. Por cálculos aproximados que eu fiz, eu já cheguei à conclusão que eu vou precisar de quase 1000 esferas. Então o que eu vou fazer, pessoal? Opa. Ctrl Z aqui.
que eu vou fazer? Eu vou selecionar, vou exibir um eixo temporário aqui, ó. Vou colocar uma esfera aqui em cima, certo? E vou criar uma cópia e uma cópia circular, ok? Então esta vamos ver se ela está no centro, ok? Outra coisa que vai nos acontecer, ó, é que nós temos que juntar. Para mim eu colocar 1000 cópias, eu preciso do que? Preciso de um funil, certo? Então primeiro eu vou criar o funil, vou colocar essa cópia lá para cima, ok? Vamos criar um funil aqui mesmo. Então inserir um componente, uma nova peça. Qual é o plano que eu vou criar esta peça? No plano frontal, ok? Então vou exibir o plano frontal. Vamos ver se eu consigo exibir planos aqui, ó, certo? Deveria exibir o plano frontal, não sei porque que não está exibindo, mas tudo bem. Ctrl 1, plano frontal. Vou criar o meu funil. Esse funil eu vou criar com a boca bem larga, só que aqui para cima, ó. Ok? Pronto. Agora eu vou fazer um recurso de revolução. Ressalto base revolucionado. Qual o eixo de revolução? É este eixo que eu criei. Ah, ok. Eu tenho que fechar o esboço primeiro, certo? Eu tenho que fechar o esboço primeiro para usar a revolução, porque eu estou criando uma peça dentro de um elemento. Opa, selecionar o eixo correto aqui. O que aconteceu? O corpo só pode ser selecionado pela peça editada. Então eu tenho que criar dentro do meu esboço a minha linha de centro. Eu não posso usar o elemento, certo? Então vou criar minha linha de centro daqui mesmo para cima, ok? Pronto, agora sim, agora eu posso usar o ressalto extrudado. Ó, ele diz que o esboço está aberto. Se eu mandar fechar, ele vai ligar do final até o início, então não. O que eu vou selecionar aqui agora? Ó, uma espessura. Então, por exemplo, se eu aumentar, eu vou aumentar para fora, certo? Então eu vou aumentar aqui, não me importa, vou botar aqui 5 milímetros, certo? É só para cair dentro do funil, ok? E pronto. E agora eu vou dar uma sair da edição do componente, vou dar uma transparência, ó, e vou colocar esse meu elemento. Se eu não consigo selecionar, eu pego a esfera, vou ver o componente, ó. Posso vir e arrastar aqui, ó, ok? O que eu vou fazer? Vou criar agora um padrão de componentes, um padrão linear. Para mim ter um padrão linear, eu preciso de uma aresta, certo? Eu não tenho nenhuma aresta em linha reta horizontal nesse momento, ok? Então o que eu vou fazer? Vou criar esboço, linha vertical. Precisaria de um plano aqui, ó. Então vou selecionar o esboço 3D, que eu não preciso de plano nenhum, certo? Ó, uma linha lateral aqui, ok? Sem problema. Fecho ela. Ok, então essa vai ser a direção do meu padrão de componentes. Padrão linear de componentes. Direção aqui. Notem a seta para a direita ou para a esquerda. Eu vou botar para cá. Ok? Padrão, corpo, esse aqui. Quantos eu quero? Ó, vou dar aqui uma distância, então, por exemplo, de 20 milímetros entre eles. E vou botar o que? Vamos fazer um cálculo aqui, mais ou menos 20 com este aqui, ok? Pronto. Agora é importante que eu dissolva esse padrão, porque senão eu tentar mover, eu vou mover todos juntos. Eu vou desativar o Real View aqui apenas para facilitar e acelerar o processo. Então, botão direito aqui, dissolver padrão. Notem que agora não tem mais padrão, cada cópia virou uma peça. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer esse elemento ser rotacionado. Então eu vou criar um padrão circular de componentes. Qual é o centro? Este eixo aqui que eu tinha habilitado antes. Qual é os componentes para padrão? Ó, da esquerda para a direita,
certo? Esta peça eu retiro daqui que não vai ser copiada. Quantas cópias eu tenho? Se eu tinha 20, ó, então 30, 40, aqui eu tenho 100 cópias. 120, 160, 140, 160, 180, 200. Vamos ver se eu não tenho nenhuma interferência. Não tem interferência. Ok. Opa. 10. O que houve aqui? Selecionei o eixo, será? Ok. Então tem 200 cópias aqui. Pronto. Vou dissolver também, ó. Nós temos o padrão. Então dissolver padrão. Isso aqui simplesmente para me facilitar a checagem, tá, pessoal? Vou olhar de cima. Vamos ver se eu não tem nenhuma bolinha entrando dentro da outra, que eu não devo ter, certo? Ok, pronto. Então aqui eu já tenho... Quantas bolinhas eu tenho? Bom, eu tenho o copo e esse elemento aqui, ó. Eu vou ocultá-lo, certo? Vou ocultar ele. Primeiro eu tenho que alterar a transparente, ok. Pronto. Se ele não quiser ser ocultado, que fique aqui então, esse bobalhão, né? Ocultar componentes. Por que ele não oculta? Não me pergunte. Tudo bem. Vamos lá. O que me interessa agora é criar o outro padrão de componente. Padrão linear de componentes. Se eu tinha 200 peças aqui, ó, eu vou selecionar todas as peças e vou dar na direção para cima e componentes para padrão, ó, seleciono da direita para a esquerda, todos os componentes. Tudo que estiver dentro, quando eu seleciono da direita para a esquerda, tudo que estiver dentro da janela, tocando a janela, completamente ou não, será selecionado. Ok? Então eu botei 20. Eu tinha 200 vezes 20, eu tenho 4.000. Eu preciso aqui, ó, apenas 5 elementos de 20. Então eu tenho 1.000 peças, que é um cálculo aproximado que eu fiz, certo? Agora eu preciso também dissolver esse padrão aqui, ó, certo? Dissolver o padrão. Então, se tudo correr bem, deve aparecer aproximadamente 1.000 esferas após dissolver o padrão. Bom, apareceu o número de esferas aqui, 1.202. Ok, para mim me serve, não tem problema. Até porque eu não sei quantas serão mesmo. Eu vou alterar a transparência desse... Esse cara aqui não quer... Ah, provavelmente porque ele tem várias cópias. Então vamos tirar essas cópias agora que eu vi. Não sei por que cargas d'água ele teve tantas cópias que não eram para ter. Aliás, peça 3 não é nome de peça. Vamos dar um nome a essa peça. Botão direito, renomear. Então eu vou chamar de funil, certo? Pronto. Vou salvar o funil, então botão direito, salvar peça em arquivo externo. Funil, igual a montagem, mesmo caminho, ok. Ele vai pedir para montar salvar a montagem, ok? Tudo bem. Vamos ver se eu ainda tenho mais outro funil inserido. Não. Agora deveria conseguir deixá-lo transparente. Ah, agora melhorou. O copo também vou deixá-lo transparente, certo? Então agora nós precisamos habilitar aqui o estudo de movimento. Está aqui o estudo de movimentos, eu clico nele, vou aumentar aqui ao lado. Eu vou selecionar um tempo inicial para fazer a minha simulação. Eu vou colocar aproximadamente 8 segundos. O que vai acontecer? Se as bolas escaparem, elas vão descer até que a simulação termine. Então o que eu tenho que fazer? Criar uma caixa para que essas bolas que caírem possam ser apagadas. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um plano superior aqui, seguro o Ctrl e arrasto e vou criar um novo plano. Ok? Aqui embaixo, novo plano. Certo. Deixa eu passar para modelo aqui novamente. Modelo. Esse novo plano, vamos ver onde é que ele foi. Onde é que ele foi parar esse plano. Deve estar lá no fim da minha montagem, provavelmente. Aqui está ele. Então, nesse plano selecionado,